Olá pessoal, continuando falando sobre leis, vamos entrar na legislação brasileira. Já que vimos a Declaração do Direito dos Animais, agora partiremos para o que está previsto em lei na legislação brasileira sobre crimes contra os animais. Bem, como já disse a Lei 9.605 de 98, capítulo 5, é a lei que trata dos crimes contra o meio ambiente no Brasil. Na seção 1, temos os crimes contra a fauna. Bem, na lei são tratados os crimes contra os animais silvestres, ou seja, aqueles que são espécies brasileiras, como descrito no parágrafo 3 do artigo 29. São espécies da fauna silvestre, todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte do seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras. Assim sendo, os animais silvestres são aqueles pertencentes ao Brasil, e os demais são os animais exóticos, como por exemplo o urso polar do Círculo Ártico, o visão americano, o canguru da Austrália, o elefante africano, entre outros. São todos animais exóticos, ou seja, que não fazem parte da fauna silvestre brasileira. Isso significa que essa lei não se aplica a esses animais, salvo algumas exceções que englobam todos os tipos de animais. Bem, no artigo 36 dessa lei, encontra-se a definição de pesca. Para os efeitos dessa lei, considera-se pesca todo o ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos, vegetais hidróbios, suscetíveis ou não de aproveitamento econômico. Ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção constantes nas listas oficiais da fauna e da flora. Essa definição é importante, pois engloba várias atividades, não somente a captura de espécies de peixes, como poderíamos imaginar. Bem, no artigo 37 desta lei, encontra-se situações onde não é crime o abate de animais. Não é crime o abate de animal quando realizado em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família, para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente. Por ser nocivo ao animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente. No entanto, vale ressaltar que este abate se refere a animais silvestres e não animais domésticos. O órgão competente para tratar desse assunto no Brasil é o IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Como previsto em lei, os crimes contra a fauna brasileira são punidos com penas que variam de 3 meses a 5 anos. Como previsto em lei, os crimes contra a fauna brasileira são punidos com penas que variam de 3 meses a 5 anos de prisão e multa. Isso se não houver agravante, como por exemplo, se o crime é praticado contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente no local da infração. Se praticado em período proibido à caça, se for praticado durante a noite, se for praticado com abuso de licença, se for praticado em unidade de conservação, ou se praticado com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em massa. Bem, assim encerramos a segunda parte da nossa primeira aula de Fundamentos da Zootecnia. Na próxima aula, falaremos sobre os conceitos de zootecnia. Até breve.